Bom dia para você que nos acompanha na página do SESMAC e também na página do portal TNH1 no Facebook. A gente começa esse bate-papo, que é uma parceria tanto do portal TNH1, tanto do SESMAC, para falar de um assunto muito importante. Todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro aqui para falar sobre um assunto mais comentado e a gente não podia deixar de começar esse nosso bate-papo SESMAC e também portal TNH1 sem falar de baleia azul e também sobre suicídio. Esse tema que precisa, sim, ser conversado com todas as pessoas, independentemente da idade. Por isso que hoje a gente recebe aqui as duas psicólogas e professoras do curso de Psicologia do SESMAC para bater um papo com a gente. Eu estou aqui com a Jane Eire e também com a Nilza Claire Rosa. Bom dia para vocês. Bom dia. Gente, a gente precisa comentar, né? Primeiro de tudo, o que é esse jogo Baleia Azul que tanto se fala? O jogo Baleia Azul é um jogo que ele começou na Rússia, em 2013, e são 50 desafios, onde o último desafio é justamente o ato de suicídio. Infelizmente. Então, infelizmente. Como é que os pais que estão em casa podem identificar, que a gente muito está se falando nesse jogo, muitas brincadeiras, inclusive, estão se falando nesse jogo. Em vez de falar do quão perigoso ele é, as redes sociais também viram aí um palco para brincar sobre o jogo, brincar sobre a baleia azul. Mas é preciso que os pais entendam o perigo, né, Nilza Claire? Dá para comentar um pouquinho sobre, né? Com certeza, né? Porque, na verdade, esse é um jogo de muito risco, porque a pessoa, ela precisa passar em estágios. E se ela não consegue praticar, se ela não consegue fazer aquilo que o mentor está pedindo, ela vai precisar se machucar. Ela vai precisar, de alguma forma, se punir por não ter conseguido executar aquela atividade. E quando ela executa essa atividade, ela precisa provar que realmente executou. Então, ela precisa mandar foto, ela precisa mandar uma filmagem. Muitas dessas atividades são atividades de risco, como, por exemplo, você andar na ponta do telhado, numa determinada hora da madrugada, você fazer alguns códigos no corpo, alguns desenhos no corpo com um objeto cortante. E todas as vezes que você tenta fazer uma dessas atividades e você não consegue, você precisa se machucar. E aí isso vai aumentando o grau até chegar ao extremo, que é a pessoa tirar a própria vida. Muito está se falando nesse jogo, até uma pergunta que surge muito. Esse jogo, ele funciona, digamos assim, vamos falar funciona, não sei se esse é o termo correto que dá para se usar, com todas as pessoas, ou esse jogo chama mais atenção daquele adolescente ou daquele adulto que tem predisposição, que está com depressão, que está já pensando em suicídio? Como é que ele funciona? O público-alvo são adolescentes, né? Porque a fase da adolescência é uma fase do desenvolvimento humano bastante melindrosa. Né? É uma fase bastante frágil do desenvolvimento humano. Então, onde esses adolescentes estão mais suscetíveis a alguns tipos de comportamentos frágeis, né? Onde muitas vezes eles não são compreendidos pelos pais, por conta da fase, ebulição de hormônios, a questão da identidade. Para algumas coisas eu ainda sou menino, para outros eu já sou adulto. Então, quem sou eu? A fase da busca da identidade, onde há essa fragilidade maior. Né? E aí, é nessa hora que os pais precisam ter cuidado, estar de olho nos sintomas, no comportamento? Sim, com certeza. Com certeza. Como é que o pai pode identificar e até pedir ajuda de um profissional para ajudar melhor esse bate-papo com o adolescente? Bom, o ser humano é um ser sociável. Então, se o adolescente ele apresenta alguns comportamentos de isolamento, né, isolamento social, ele só tem amigos virtuais, né, ele fica isolado o tempo todo no quarto, né, e alguns comportamentos também de assistir muitos filmes de terror, músicas psicodélicas, se isolando mesmo desse ambiente. Então, são alguns sinais, sim. Como é que o pai pode chegar junto desse adolescente? Como é que ele pode conversar? Qual é o primeiro contato que ele pode ter com esse adolescente para poder ser aceito também, né? Porque tem adolescente que não quer que o pai tenha essa conversa, né? Muitas vezes, né, a atitude que os pais têm são atitudes julgadoras. Né? A gente percebe que na maioria das vezes os pais durante o dia, né, estão na correria, no trabalho, e quando chegam em casa, né, que percebem esse comportamento, quando percebem, eles
acham que, assim, aquilo não deveria estar acontecendo, ou é uma coisa normal do jovem, ou eles vão lá e reclamam, mas por que você fica nesse quarto o tempo todo? Né? Porque você está se isolando, sai desse quarto, né? Vai para o mundo, vai fazer alguma coisa, deixa de ser preguiçoso. Né? Então, na verdade, muitas vezes a atitude dos pais, por mais que tenham uma intenção de ajudar, mas é uma atitude de estar julgando, dele estar agindo daquela forma. E o que a gente pede é que os pais estejam atentos para compreender aquele comportamento do jovem. O diálogo é algo que não é construído só na fase da adolescência. É importante que os pais, desde a infância, tenham, né, aquela relação aberta de pai para filho amigo, na qual ele possa se sentir à vontade para conversar sobre o que ele sente, sobre as raivas, as alegrias, as tristezas, as dificuldades na escola, como é que foi o dia. E às vezes são pequenas coisas no dia a dia, né, que vão acontecendo e que vão distanciando cada vez mais aquela criança e aquele jovem dos pais. E aí ele vai se isolando. Infelizmente, né, fica, como a Jane falou, mais suscetível a determinadas situações e como hoje a gente percebe também o efeito por imitação, né, que a gente chama de efeito Werther, a gente vê que muitos jovens, ao ouvir falar sobre o jogo, sobre os desafios, se identificam com aquela situação e aí eles também buscam por esse jogo para também, né, comentar com amigos e outros, eu também fiz, eu já estou em fase tal, então é como se também houvesse uma certa competição entre amigos, e quem é que vai conseguir chegar primeiro na última fase, né? E isso realmente é muito preocupante. Vou até pedir para o pessoal que está em casa, que está aproveitando aí, parou para nos assistir, manda sua pergunta através das fanpages, que a gente vai trazer para as psicólogas aqui seu questionamento. Mas, Nilza Cléia, você estava falando sobre essa questão desse comportamento dos pais. É engano ou os pais não aceitam, por exemplo, muito está se falando desse jogo da baleia azul, e tem alguns pais que estão bem, assim, não se preocupam, brincam com o fato do jogo. Isso é um comportamento que não aceita nem que o filho possa estar suscetível a esse jogo? Pois é, né? Que, assim, existe o preconceito assim, não, meu filho jamais vai brincar desse jogo, jamais. Pois é, né? Essa é uma realidade que muitos pais também se enganam, né? Eles acham que às vezes conhecem os filhos onde, na verdade, não estão percebendo determinados comportamentos. Inclusive, essa semana eu vi um discurso de uma mãe que ela dizia, Wilson, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu já soube que na minha filha tem depressão, a coordenadora na escola me chamou para conversar, sendo que eu disse, eu não tenho o que fazer. Elas disseram para eu tentar levar num psicólogo e tal, eu até fui algumas vezes. Mas eu não posso ficar saindo sempre do trabalho para ir com ela num psicólogo. E outra, teve um dia que a psicóloga me chamou e disse que o problema não era a minha filha, era comigo. E aí, assim, para mim, receber aquilo foi muito complicado, porque eu, enquanto mãe, né, perceber que o problema da minha filha não era um problema dela, era um problema meu, foi muito difícil. Então, aquilo só fez com que eu ficasse mal. Eu já tinha um quadro de depressão, piorei desse quadro e também comecei a perceber que o fato de ser depressiva, aquilo também pode ter influenciado para minha filha, né? Aquele modelo. Porque os pais são os modelos, né? Os pais são a nossa base. Então, quer queira ou que não, muitos desses comportamentos vão ser reproduzidos pelos filhos. E aí, sejam comportamentos positivos, comportamentos negativos, enfim. A gente sabe que a depressão não é piti, não é frescura, é um diagnóstico que precisa ser identificado, precisa ser tratado, mas que muitas pessoas ainda têm muito receio. Acham que ao ir a um psicólogo, ao ir a um psiquiatra, vão estar assumindo um atestado de loucura. E a gente sempre esclarece que não é isso. Você procurar um profissional no momento que você está passando por uma dificuldade, é você ser humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. Todos nós, num determinado momento da vida, precisamos da ajuda de alguém, né? Precisamos da ajuda de alguém que possa nos escutar, alguém que possa nos entender e também nos orientar naqueles momentos que a gente tem a maior dificuldade. Vou trazer até um questionamento. O Carlos Lima, ele está nos acompanhando agora, ele falou o seguinte, mandaram para o meu filho o convite. E aí eu comecei a xingar a pessoa que mandou. Será que eu fiz bem? Ele acabou flagrando alguém enviando esse jogo para o filho dele e ele acabou tendo essa resposta. Qual é o comportamento que ele devia ter feito? Ele está perguntando se ele fez bem em ter feito isso. Certo. Veja, Carlos, né? Não seria uma questão de eu fazer bem ou fazer mal. No momento, foi a forma como você reagiu, né? Foi a forma como você tentou lidar com a situação. O que a gente sempre recomenda é que se você percebeu, né, que o seu filho está tendo essa influência ou está sendo ameaçado, como a gente está recebendo alguns pais dizendo
que o filho está pedindo ajuda porque está sendo ameaçado, que vá à delegacia, que procure a polícia. É necessário que haja uma investigação policial, é necessário que se identifique quem são essas pessoas que estão por trás dessa linha telefônica para que possam ser punidas. Né? Então, Carlos, fique tranquilo, né? Você enquanto pai reagiu como você pôde naquele momento e busque sim uma ajuda policial e também, né, um acompanhamento psicológico, de repente poderia auxiliar o seu filho a lidar melhor com essa questão. O mais importante, eu acho que deu para perceber, foi que ele não levou como uma brincadeira, né? Ele realmente se preocupou, percebeu que realmente é um jogo perigoso e acho que a atitude dele foi de cuidado, né? Esse que é o principal, que vai aí contra esse comportamento que a gente vê de brincadeira, de brincar. Agora, minha pergunta é a seguinte, por que tanto pudor em se falar em suicídio? Por que existe tanta essa resistência de não poder se falar de suicídio, se é um problema que a gente vê? Eu estava olhando uns dados, desde 2012 cresceu 10% aí a quantidade de suicídio de jovens desde 2012 aqui no Brasil. Sim. Então, ou seja, é um problema que existe, então é preciso ser falado para as pessoas, né? Sim. Por que esse pudor aí de não pode falar em suicídio? Existem os tabus, né? Que se fala, você induz o indivíduo a, né? Mas é um assunto que ele sim precisa ser falado, ele precisa ser mais instigado no sentido de prevenção, né? Porque quando a gente previne, quando eu tenho consciência do que é um contexto, eu tenho como prevenir, né? Então, tem que ser falado nas escolas, tem que ser falado nas reuniões com os pais, tem que ser falado num contexto geral, né? Para que a gente possa ajudar e prevenir, né, tantos casos. Quantos casos poderiam ser prevenidos, né? É porque, infelizmente, né, até como eu comentei, a questão do efeito Werther, né? Da identificação do comportamento e da reprodução. Então, houve tempos atrás, uma determinada época, em que houve, após a escritura de um livro que tratava de uma questão de um suicídio, ocorreram muitos suicídios. E aí atribuiu-se àquele livro. Né? Então, colocou-se que o aumento do suicídio foi por conta daquele livro que estava mostrando como o personagem fez, enfim. E aquilo ali estava sendo um modelo, digamos assim, para algumas pessoas. Pessoas que se identificaram com aquela história do livro chegaram também a cometer o ato suicida. Mas hoje a gente já percebe, hoje já é comprovado cientificamente, a própria Organização Mundial de Saúde, né, já coloca que a gente deve falar abertamente sobre o tema suicídio. Você desejar em algum momento pôr fim à sua vida, perceber que a vida está sem sentido, que você não é mais pertencente a esse mundo, que você não está aguentando, não está suportando mais viver dessa forma e que é melhor pôr fim, é natural que passe na cabeça das pessoas em algum momento da vida. Agora, a partir do momento que esse pensamento se torna corriqueiro, a partir do momento que ele rumina, que ele fica repetitivo na cabeça da pessoa, isso pode levá-la a um planejamento. E aí a gente percebe que muitos desses comportamentos suicidas, eles duram dias, meses, anos. E, inclusive, tem casos de pessoas que perderam, por exemplo, a esposa que cometeu suicídio, e eles tinham um filho, uma filhinha, na verdade, de 5 anos, e o pai determinou que, a partir daquele momento, quando a filha completasse 15 anos, ou seja, 10 anos depois, ele iria fazer o mesmo que a esposa, porque com 15 anos a filha já ia saber se virar só. Então, veja, ele já planeja uma coisa que 10 anos lá na frente ele vai fazer. Porque ele acha que, enquanto ainda está novinha, né, ela vai precisar de mim, mas quando ela já estiver grandinha, eu vou para onde está minha esposa. Então, existe também, muitas vezes, uma fantasia de encontro com aquele ente querido que faleceu, seja ele por suicídio ou não. E aí a gente faz um alerta, porque, assim, na verdade, né, trabalhar com a morte, falar sobre a morte, até hoje a gente não tem nenhuma certeza de nada do que vai acontecer após a morte. Então, a gente alerta as pessoas, né, que às vezes essas fantasias, às vezes esses desejos podem levar, sim, a uma execução do ato, mas talvez não seja o melhor caminho. A gente, quando trabalha com comportamento suicida, a gente sempre fala para as pessoas assim, né? Não é que a gente vai dizer faça ou não faça. Eu não estou aqui para dizer o que é que você vai fazer, mas eu estou aqui para te ajudar a compreender o que é que está levando você a ter esses pensamentos, a querer fazer isso, a desejar não mais viver. E aí, a partir dessa compreensão, a gente chega a uma decisão. Porque muitas vezes, no momento de dificuldade, a gente não consegue perceber várias possibilidades para resolver um problema. E aí a gente acha que, tentando contra a vida, a gente vai estar resolvendo. E não percebe que isso vai trazer um problema ainda maior.
Tem um questionamento aqui da Maria Silva. Ela disse que conversou com o filho dela sobre o jogo e o filho dela falou: mãe, é mentira, esse jogo não existe. Então, acho que até isso é preciso passar, né? O jogo existe sim. Está disponível na internet, o que é um perigo muito grande. A gente faz até um alerta, né, para as polícias responsáveis, Polícia Civil, Polícia Federal, que trabalham nessa linha de investigação de crimes, porque eu acho que isso é um crime cibernético, que está aí, essas informações são de crime. E aí ela conversou com esse filho e esse filho, não, mãe, não se preocupe, esse jogo não existe. E olha a cabeça, né? Nós sabemos que tem sim, né? Não é só aqui no Brasil, mundialmente conhecido. Né? Alguns lugares estão tendo um difícil acesso, né, para todas essas etapas do jogo. Mas a gente percebe que atualmente o que a gente tem identificado são casos mais extremos, ou seja, se hoje, né, a gente tem falado tanto sobre esse jogo, o Desafio da Baleia Azul, é porque muitas pessoas agora que chegaram nas etapas finais e isso ficou mais visível. Mas imagina uma pessoa que cada dia vai fazendo uma dessas atividades. Se são 50 atividades, então são quase 2 meses até se chegar à última atividade. Então, se hoje nós temos casos de suicídio e de tentativas chegando e que estão associados a esse jogo, é porque isso já vem de tempo. Né? Já tem alguns meses que pessoas vêm fazendo as atividades, vêm se machucando, vêm se mutilando, e a gente está aqui para alertar os pais, alertar as pessoas, né, que a gente esteja atenta aos filhos, principalmente aos adolescentes, mas que também não deixa de ter nos adultos, tá? É importante ressaltar. Essa semana mesmo a gente já recebeu pessoas, né, adultos, estudantes de faculdade, né? Então, a gente pede para que as pessoas que identifiquem qualquer um desses sinais, que busquem ajuda, que tentem conversar abertamente, que procurem um profissional que possa orientar melhor. Isso é fundamental. Professora Jane, mais um questionamento. Raíssa Guia escreveu assim: como se precaver sobre isso, já que hoje os nossos filhos têm tanto acesso à internet? É que pode ser essa conversa aí. Dos pais com os filhos. Isso. A questão mesmo comportamental, de observar o comportamento dos seus filhos. Quando os pais conhecem os seus filhos, eles percebem quando algum comportamento do filho, ele não é um comportamento normal, no sentido de, meu filho, ele estava sempre interagindo com os outros e agora ele está isolado. Né? Meu filho não tem mais um diálogo comigo. Então, isso é algo que é fora de um padrão. Quando os pais conhecem esses filhos, está alerta, né? Esse contexto dos meus filhos. Quem são meus filhos? Quem são os amigos do meu filho? Se ele acessa o tempo todo a internet e as redes sociais, então o que é que ele fala nessas redes sociais? Sem os pais tirarem a privacidade do filho. É o companheirismo, o chegar junto do meu filho. Né? Estar ali perto do meu filho, acompanhá-lo, vivenciar o que ele vivencia. Então isso é bastante importante, já que os pais hoje eles vivem em um contexto em que os pais eles estão o quê? Eles estão trabalhando, então eles trabalham, saem de manhã, só chegam à noite. Então onde está o meu filho? Né? Onde é que meu filho, com o que é que ele passou o dia? O que é que ele faz tanto no quarto? Né? E até esse cuidado, né? A gente estava conversando antes, até da criança e do adolescente que fica muito em casa e o pai está tranquilo. Nossa, meu filho está em casa, não está acontecendo nada com ele, mas o perigo pode estar dentro de casa também, né? Pode estar dentro de casa, e principalmente, né, porque hoje em dia você tem acesso a muitas informações o tempo todo. Então, se é um jovem que fica muito no computador, muito no celular, uma das formas também que os pais podem ter, né, de acompanhar esses acessos hoje já existem alguns programas que você pode instalar no computador e que você tem o registro de tudo que foi pesquisado. Né? Isso é uma das formas. Outra, né, você conversar abertamente para que se tenha uma confiança com seu filho. Muitos jovens se sentem invadidos na sua privacidade quando os pais pegam um celular, quando os pais pegam um computador para olhar o que ele está fazendo. E o que a gente sugere é que você converse abertamente, mostre que você está preocupado, mostre que você quer acompanhar o que ele tem pesquisado, o que ele tem feito. Então, lógico, eu sei que nem sempre vocês vão poder estar presentes, mas é necessário que mesmo à distância se haja aí uma certa presença, digamos assim, para que o seu filho também se sinta confiante na tua presença, saber que pode contar contigo para conversar, que num momento difícil, se ele precisar de ajuda, ele pode contar contigo, não julgando e sim compreendendo. O Tuca fez uma observação. Tuca Afonso comentou aqui: não é mente vazia, é uma doença.
Concordam com ele? Concordo, Tuca, Muito né? se fala, mente Pois vazia, é. vai pensar em besteira, pensa em tirar a vida e não é, né? Pois é, tudo Não é por isso, esse né? lado. Tudo isso é tabu, tudo isso são ditos populares, né? Muitos acham que quem está com a mente vazia, quem não tem Deus no coração, quem não tem uma família estruturada. Essa semana mesmo, né, a gente já ouviu, né, uma pessoa falando: Wilson, mas isso não acontece com famílias que são bem estruturadas, né? Se eu tenho uma família legal, estruturada, o filho não vai procurar um jogo como esse. E eu digo assim, não existe uma família perfeita. Toda família tem conflitos, né? Educar não é fácil. Isso. Então, é lógico que em algum momento isso pode acontecer. Não é só na classe baixa, não é só na classe alta. A gente vê que o comportamento suicida está em todas as fases, seja na infância, na adolescência, no adulto, no idoso, seja em qualquer faixa etária também, né? Porque muitos acham que quem é rico, quem vive bem financeiramente não comete suicídio. Comete sim, né? Não é à toa que a gente vê aí tantos artistas, tantas pessoas que supostamente viviam bem, até comediantes, como a gente tinha o Robbie Williams, que fazia filmes de comédia. Quem imaginava que aquela pessoa tinha uma depressão, né? Ele que sempre fazia os outros sorrirem através dos filmes. Uma vida de cinema. Pois é, né? Uma vida de cinema, bem financeiramente. E ele tinha, assim, uma depressão, fazia um tratamento e chegou a cometer suicídio. Então, gente, né? É necessário que esteja, assim, alerta a estes comportamentos. Quando a gente fala em suicídio, não é só o ato final de tirar a vida. São todos os comportamentos que podem levar a esse ato. Então, por exemplo, pessoas que verbalizam em algum momento que a vida está sem sentido, que não vê graça para viver, que está sendo um peso para os outros. Tudo isso são frases de alerta e as pessoas não levam a sério. Não é todo mundo que chega e diz, eu vou me matar. Não. A maioria das pessoas dizem isso indiretamente ou elas começam a agir de forma indireta. Ela pode não cometer o ato diretamente, mas, por exemplo, ela pode ter uma direção perigosa diariamente, né? Ela pode se envolver em atividades de risco e aí isso também indiretamente é uma forma de autodestruição. É uma forma também de chamar atenção para pedir ajuda? Também. Quando a gente fala em chamar atenção, quando a gente fala popularmente em chamar atenção, é como se o indivíduo estivesse fazendo aquilo ali, teoricamente, não é só assim. para chamar atenção. Não é. Quer queira ou que não, esses comportamentos não deixam de chamar atenção. É óbvio, mas a intenção daquela pessoa naquele momento, vou dar um exemplo muito claro que eu gosto de falar assim, tipo, uma pessoa que está na beira de uma ponte ou em cima de um prédio, na situação do pula ou não pula, tá? A gente vê isso muito claro. Muitos dizem, se quisesse fazer já tinha feito. Não estava ali o tempo todo dizendo vou pular, vou pular. Gente, nesse momento acontece o que a gente chama assim de dois sentimentos opostos ao mesmo tempo acontecendo. Enquanto, por um lado, a pessoa tem a sensação de que é melhor pôr fim, de que é melhor pular, por outro lado, também existe um outro sentimento de que, mas eu acho melhor esperar mais um pouco. E, de repente, com quem que vai ficar meu cachorrinho? Com quem que vai ficar? Como é que vai ficar meus pais? Enfim, então, nesse momento, existe um conflito de ideias, um conflito de pensamentos que pode levar a pessoa a passar horas ali na indecisão entre o pular ou não pular. Algumas chegam a concretizar, outras são socorridas pela equipe de bombeiro ou por alguém que ali tomou uma atitude no momento, mas o importante é que não julgue, tá? Muitas pessoas julgam, muitas pessoas acham que isso é frescura, muitas pessoas quando ouvem falar as frases de alerta, elas não levam isso a sério, principalmente se for alguém que já tem um histórico de tentativa de suicídio. Né? Quando a gente tem uma pessoa na família que já tentou 2, 3, 4, várias vezes e nunca conseguiu obter êxito, e às vezes com o mesmo método, aí tem gente que até brinca, mas de novo, tomando 1 litro de água sanitária, tu não sabe que com 1 litro de água sanitária não vai conseguir? Então tem gente que até, ao invés de ajudar, assim, né, zoa daquela situação. E aí a gente pede que quem esteja próximo, né, ajude, tente compreender, tente conversar com aquela pessoa, porque se ela está querendo pôr fim à vida, ou se ela está tomando, seja qual for o método, seja comprimido, seja água sanitária, seja o que for, né, não esteja ali para julgar o que ela fez ou para dar ideia de um outro método que seja mais lesivo. Né? Esteja ali para ajudar. E você vai ajudar como? Escutando aquele sofrimento, estando próximo daquela pessoa, mostrando para aquela pessoa que ela não está só, que ela pode contar contigo para o que ela precisar. De repente, buscar uma ajuda profissional. Hoje em dia é muito comum a gente receber, tanto na clínica do SESMAC como na ONG Cavida, pessoas que vêm acompanhado de amigos, de um vizinho, de um familiar. Nem sempre o familiar que está no dia a dia em casa é quem acompanha para um atendimento.
Muitas vezes é um amigo de trabalho, muitas vezes é um vizinho que percebe aquele comportamento diferente e aí chega junto, conversa com ele e busca esse atendimento. Isso é fundamental. Professora Jane, vou trazer 2 questionamentos aqui, 2 observações. Tiago Plácido comentou pais invisíveis e a Érica Costa falou a falta de diálogo entre pais e filhos pode ser um grande desencadeador desses problemas. 2 pessoas comentando da falta dos pais, né? Sim. Os pais são primordiais para a construção da personalidade da criança e aí, consequentemente, do adolescente. É a base, é o fundamento, não é? de todo o contexto familiar, da família. Então, os pais são extremamente importantes no sentido de ser companheiros do filho, mais uma vez frisando, né? A questão do companheirismo com o filho, com o que é que meu filho está falando, o que é que meu filho tem assistido, né, com quem é que meu filho interage. Então, isso é extremamente importante, mais uma vez frisando que hoje em dia, tanto os pais, tanto o homem quanto a mulher, precisa trabalhar para trazer dinheiro para casa, e os pais sempre querem dar o melhor para os filhos. Só que nessa busca de trazer sempre o melhor para os filhos, eles deixam de lado o quê? Essa criação desse filho. Né? Estar junto desses filhos. E quem são meus filhos? Tem pais que não sabem quem são os filhos. Se assusta, inclusive, quando Sim, vê se assusta. certos Não, meu tipos filho de... não. Meu filho não faz. Meu filho não. Professora, mas seria, eu acho que o caso também de falar em equilíbrio, né? Porque tem Sim. pais que, se ouvir o que a gente está falando aqui, vai cortar a internet, vai cortar as redes com sociais dos certeza, filhos, e eu acho que não é por esse caminho. Tudo no limite, na verdade, né? E quando a gente fala sobre os pais, né? Durante esse período que se fala da baleia azul, enfim, que está esse boom todo, né? Do suicídio na adolescência, tem muitos textos na internet também que responsabilizam os pais pelo que está acontecendo, né? Que estão julgando os pais pelo que está acontecendo. E é importante ressaltar que, assim, a relação entre pais e filhos pode ser um dos fatores, não vai ser o único fator. Isso. Nós que trabalhamos com comportamento suicida, a gente sempre esclarece que o que leva o indivíduo ao suicídio são vários fatores, várias causas. Pode ter existido ali, antes da tentativa, um gatilho. Esse gatilho pode ser um conflito, pode ter sido uma briga, pode ter sido uma nota baixa que recebeu na escola, pode ser várias coisas. Né? A gente, quando fala dos pais e da relação entre pais e filhos, a gente comenta como é importante a gente ter essa base, a gente ter esse diálogo, mas também a gente não pode só responsabilizar os pais. Né? A gente alerta os pais para que também, né, não se sintam tão culpados. A gente compreende que os pais, né, na sociedade, na cultura que nós vivemos atualmente, precisa sim trabalhar, precisa manter, né, buscam o melhor também para oferecer aos filhos, e aí quer queira ou que não se tornam ausentes em 2 horários ou até mesmo 3 horários, né, do dia. E aí o que a gente sempre diz é assim, que por mais que sejam pequenos os momentos em que os pais estejam com os filhos, mas que ele valorize esse momento. Né? Que ele não chegue em casa para descarregar o estresse do trabalho. Que os filhos sejam aqueles que, quando você chega, filho, como é que foi seu dia? O meu foi tão cansativo, hoje teve isso no trabalho e tal. E também não é só aquilo de investigar. O que é que você fez hoje? O que é que você viu na internet? Né? Como foi a nota na escola? Por que tirou nota vermelha? Não, também não é chegar, sabe, na cobrança. Na criação, né? Não. É você chegar para conversar abertamente. Eu sei que isso é difícil, né? E muitos pais também se desesperam, porque quando percebem que isso tudo está acontecendo e também vê um certo distanciamento que tem do filho, tem uma certa dificuldade para conversar com o filho, né? Eles também, muitas vezes, se desesperam e se sentem impotentes. O sentimento de culpa, o sentimento de impotência é muito comum nos pais. Como eu disse, educar não é fácil. Mas se você, pai, mãe, que está nos assistindo, percebe que precisa de um apoio a mais, de uma ajuda, não deixe de buscar, né, leituras, não deixe de buscar profissionais, como, por exemplo, um psicólogo que possa estar acompanhando, que possa estar orientando. Não deixe de valorizar aqueles pequenos momentos que você tem com o seu filho. Por mais que você fique meia hora, 10 minutos, 1 hora do dia em casa com seu filho, mas que esse momento seja um momento de você sentar junto com ele, de brincar com ele, de conversar com ele, de você se fazer presente da melhor maneira e não negativamente, como muitas vezes acontece. Né? Então, esteja atento a isso. Às vezes, mudar a postura vai mudar, sim, uma relação e, quem sabe, até prevenir um suicídio mais adiante. Sim. Vamos trazer a interação agora do pessoal. A Isabel Laranjeira comentou: tem um familiar que se mutila e já fez várias terapias, tanto com psicólogo, tanto com psiquiatras, e nunca houve resultado. Poderia ser uma depressão dele mesmo? Essa é a pergunta dela aí. Como se não tivesse cura, né? Eu acho que ela quis dizer isso. Pode ser também um transtorno borderline. Né? Porque a questão da mutilação não é só a questão de quem
quem tem ideação suicida, pensamento suicida, não. Pode ser também um borderline, né? Então, seria interessante... A estabilidade, né? Estabilidade, assim, né? Existem pessoas que realmente, assim, têm uma certa dificuldade para tratamento, tá? Sim. Porque, como eu falei, assim, às vezes a negação interfere muito, né? É um dos primeiros passos ao se identificar um diagnóstico, reconhecer que você precisa de ajuda, aceitar aquele diagnóstico. Então, é todo um processo. Dá para explicar um pouquinho esse borderline? Sim, né? O que a gente chama de borderline é um transtorno de personalidade, que aí, né, já vem as características da personalidade do indivíduo, e que dentro dessas características, algumas delas é a instabilidade emocional, a dificuldade de relacionamento, a automutilação, as dificuldades também no dia a dia, as dificuldades que a pessoa vai encontrar no campo do trabalho, no campo do estudo, porque são pessoas que, por serem instáveis emocionalmente, então elas também vão ter dificuldade de se manter estáveis em alguma coisa no dia a dia na vida. Então, em todos os campos, na maioria das vezes, é uma pessoa que vai apresentar dificuldades. Não é que ela seja incapaz, ela vai apresentar determinadas dificuldades. E aí, nos momentos em que ela estiver mal com ela mesma, ela pode se machucar, ou ela, no momento que estiver com estresse elevado, ela pode começar a se punir, se cortar. Isso é um comportamento característico desse transtorno de personalidade. Então, como a gente fala que é um transtorno da personalidade, ou seja, são as características da personalidade, é difícil de ser modificado, é difícil de ser tratado, mas é como eu sempre digo assim, para mim até hoje, apesar de alguns teóricos dizer que determinados transtornos não têm cura, eu costumo dizer que assim, né, é muito forte falar que algo não tem cura, eu acho muito forte dizer que uma pessoa nasceu assim, ela vai ser assim. Enfim, como muitos até dizem que a depressão não tem cura, só tem tratamento. Né? Que você se trata hoje, melhorou, mas não se iluda não, que daqui a pouco você vai recair. Gente, eu acho que isso é uma visão um pouco pessimista e negativista. Verdade. A pessoa, ela pode ser tratada, ela pode melhorar sim, ela pode fazer, né, o desmame da medicação, o desmame da psicoterapia, continuar caminhando bem na vida e quem sabe amanhã ou depois ela pode ter ou não uma nova depressão, uma nova recaída. Né? Então, às vezes a gente se prende a uma coisa e isso também não ajuda no tratamento. Existem pessoas que sim, vão para vários psicólogos e não conseguem se identificar com um profissional, vai para outro, fica sempre mudando e não consegue concluir o processo. Isso também não é legal, né? É difícil, dificulta o tratamento. E existem pessoas também que têm uma certa dificuldade com a medicação. Começa uma medicação, não surte tanto efeito, passa para outra medicação que também não está surtindo tanto efeito. Então, né, vão ter pessoas que vai ter uma dificuldade maior, mas é como eu sempre digo, a gente não pode desistir. A gente não pode achar que esse é o comportamento dele, ele vai ser sempre assim. Não, gente, a gente tem que estar ali sempre presente para ajudar. Mesmo que essa pessoa tenha tentado suicídio várias vezes, se mutile, não consiga permanecer em tratamento psiquiátrico ou psicológico, mas não desista dessa pessoa. Porque se você desistir dela, é mais fácil para ela desistir dela mesma. Isso. Ela precisa perceber que ela tem alguém com quem ela pode contar. Seja um familiar, seja um amigo, seja um colega de trabalho, enfim. Mostre para essa pessoa que ela não está só. Compreenda, não julgue. A Hanna Oliveira comentou assim: como podemos ajudar um amigo se ele não aceita a doença e não quer ajuda? Tenho amigos que ficam isolados tanto na escola quanto em casa e os pais não percebem. Existem várias formas, né? Aí de tá. tentar... O pai não percebe, já é um problema muito grave. Com certeza. É difícil, né? Com certeza. Mas é natural de acontecer, porque muitas vezes assim, os pais não têm, né, conhecimento das coisas. Né? A gente que estuda, que tem uma certa noção, a gente consegue identificar pequenos comportamentos, pequenas coisas, ou até mesmo hoje em dia os jovens, né, que estão tendo acesso à internet, lendo sobre as questões da baleia azul, e aí busca mais informação sobre como identificar. Então, a gente sempre alerta, principalmente, né, a essas pessoas que identificam um colega ou alguém, que você persista, que você busque junto com aquela pessoa, que você converse mais abertamente. Tá, fulano, eu te entendo, eu sei que para você é difícil, né, que você não aceita, mas eu te percebo assim. Vamos tentar amanhã ir num profissional, ouvir uma opinião, né? É como eu disse anteriormente, é você não desistir. É você mostrar para aquela pessoa, ela é cabeça dura, ela não aceita o diagnóstico, tenha paciência, tudo tem seu momento. Né? Se a pessoa no momento não está aceitando, não está querendo o tratamento, tudo bem, ela tem o livre-arbítrio, mas também não se afaste completamente dessa pessoa. Né? Não ache que ela é assim, ela não quer ajuda, então vou deixar para lá, porque o que eu pude fazer eu já fiz. Não, você ainda pode fazer algo.
né? Então, se você pensar dessa forma, se você tentar sempre estar ajudando, né? Eu sei que às vezes é cansativo, eu sei que às vezes é estressante, eu sei que às vezes também é decepcionante, porque às vezes quando quer ajudar, a gente quer ajudar alguém, né? A gente pensa, poxa, eu estou aqui disponível, eu estou querendo ajudar, eu estou percebendo isso e a pessoa não quer se ajudar, né? Entenda, muitas vezes é do processo mesmo da depressão. A pessoa, ela é negativista, a pessoa ela vai ter uma dificuldade para aceitação maior do diagnóstico, a pessoa muitas vezes tem uma dificuldade maior para aceitar a opinião dos outros. Então, tenha paciência. Em algum momento pode ser que você consiga ajudá-la de uma melhor maneira, buscando aí um profissional, alguém que aos poucos, né, vá conquistando o território e aí sim é que essa pessoa abra espaço para realizar o tratamento. Vamos lá. Tuca Afonso, falei, achei a série dos 13 Porquês muito forte. Chega a ser uma forma de incentivar, já que a menina se suicidou, ficou famosa na escola. A gente já tinha conversado, você já assistiu a série. Sim. Existe dois fatos, né? Existe as críticas sobre a série, que ela pode incentivar, mas, por outro lado, aqui no Brasil a gente percebeu que tem um número que cresceu 200% a quantidade de ligações de jovens e pessoas que pediram ajuda depois de assistir a série, né? Dois lados aí da série. Ao meu ver, eu vejo a série como uma instrução a todos, né? É uma série forte, né? E é real. Não é nada além do que acontece nas casas. Não é ficção. Aquilo ali é real, aquilo acontece. E é silencioso. Então, se a gente observar, é todo um contexto silencioso. Né? O bullying nas escolas, principalmente, que é o tema da série, né? Ele fala isso. Então, acontecem esses contextos todos ali. E aí, isso está sendo tão normal hoje em dia, né? E você é gorda, né? Você é quatro-olho. Que roupa feia. Que roupa feia, você não se veste bem. Então, esses contextos que parecem ser normais, eles acontecem. Aí se pergunta, por que algumas pessoas passam por isso, por esses bullying, e aí conseguem, e outros não? Personalidade tem a ver. Então, eu tenho a subjetividade. Então, como é que eu enfrento, meu enfrentamento perante os contextos do meu dia a dia? Como é que eu enfrento isso? Eu posso enfrentar um simples apelido de forma bastante bem. Para quem até não está entendendo muito o que a gente está falando agora sobre a série é o seguinte, a personagem, a série se chama Os 13 Porquês, e durante a série são 13 episódios, cada episódio tem uma fita, e essa série já começa com o suicídio de uma personagem, da Hannah. E cada fita, ela explica um porquê dela ter tirado a vida, e aí ela conta de pessoas, de relacionamentos, do diretor da escola, que também não ajudou, e aí ela explica o passo a passo até o dia em que ela tira a própria vida. Para o pessoal que está entendendo. É um impacto muito grande assistir uma cena dessa, a gente inclusive vê a cena dos pais. Será que isso até influencia também aquela cena dos pais quando encontram com ela após o suicídio? Isso mexe com quem pensa também em se matar? Como se diz, meu Deus, olha como eu vou deixar minha família se eu fizer isso. Isso também pode mexer com a cabeça do pessoal? Sim, também. Como a Luísa bem frisou, a questão não é só os pais, é todo um contexto. A questão do ato suicida é um ato multifatorial, então não existe só um fator. Né? A gente percebe na série a fragilidade emocional dela, né? Onde ela era uma menina bonita, né? Mas ela não se via dessa forma. Então, aquela questão subjetiva, como é que eu me vejo? Né? Como é que eu enfrento, meu enfrentamento perante as coisas do dia a dia que acontecem na minha vida. E aí foram juntando os vários fatores para desencadear todo esse contexto. Ela, foi o ato suicida. Ela poderia ter feito outra coisa? Sim, com certeza. Poderia ter procurado ajuda? Sim. Poderia? Sim, com certeza. Com certeza. Falando, inclusive, em procurar ajuda, né? Muito se fala que psicologia, de procurar um psicólogo, ter um psiquiatra, é coisa de luxo. Mas a gente hoje vê que existem maneiras de procurar esse serviço. Inclusive, o SESMAC tem uma clínica que faz esse atendimento, né? De graça, que é mais importante. De graça, isso. Atendimento ao público, né? Então, o SESMAC, ele tem o atendimento diariamente, de segunda a quinta, né? De 8 ao meio-dia e das 13 às 22 horas. Aí, sexta-feira, o horário especial. O horário é das 13 às 21 horas. Né? Atendimento ao público, quer dizer, é de graça. Então, quem precisar, gente, vão lá, procure o atendimento. Nós temos vários profissionais lá, gabaritados, supervisionados, já que é um serviço clínica-escola. Perfeito. Né?
Precisa de um encaminhamento médico para ir ou se você for até o curso lá, até o prédio de psicologia, você já se informa e já pode ter esse atendimento? Sim, sim, sim. É na Clínica Escola, na rua Cônego Machado, biblioteca, em frente à Biblioteca Geral do SESMAC, né? O nosso número é 3215-5178. Repete o número? 3215-5178. Esse vídeo vai ficar disponível aqui nas duas fanpages, então se você quiser rever, gravar esse número, essa informação que as meninas estão passando, vou até pedir para a Nilza Clay falar um pouquinho do Cavida, né? Tem um número também que você pode ligar, tem um chat para você conversar sobre suicídio, para prevenção, por favor, falar muito em prevenção. Né? Nós temos vários serviços que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Né? Aqui em Maceió, nós temos a ONG Cavida, que é uma ONG que foi fundada há um pouco mais de 5 anos, oferece atendimentos gratuitos para a população, funcionando de segunda a sexta no horário comercial, a partir de uma equipe de voluntários que todos eles são psicólogos ou estudantes de psicologia que também estão em formação e são voluntários da ONG. E aí as pessoas que têm interesse em buscar esse atendimento psicoterápico, esse acompanhamento, pode ir pessoalmente lá, fica na sede da Cruz Vermelha, ali em frente ao Maceió Shopping, ao lado do Empresarial Norcom, né, no bairro da Mangabeiras, ou também pode ligar para a nossa instituição, que é o 98879-2710. Além da ONG Cavida, aqui em Maceió também você pode ter alguns serviços por telefone. Então, por exemplo, tem o serviço do NAVE, que é o Núcleo de Amor à Vida. É um serviço exclusivamente por telefone, funciona de 16 às 22 horas, todos os dias. E aí você pode também estar ligando e recebendo orientação por telefone. Então, é o 3221-9400. E para as pessoas que querem ir além, tem um número também que é 24 horas, todos os dias da semana, pode ser dia santo, feriado, enfim, que é o número do CVV, que é um órgão conhecido nacionalmente, o número é 141, e aí lá também vão ter pessoas, né, que passam por uma capacitação e que vão te acolher no telefone, que vão te dar um suporte, que vão poder te ajudar de alguma forma. Se você não tiver acesso a um telefone, tiver acesso à internet, ou se sentir mais à vontade para um chat na internet, tem um chat do CVV. Então, você pode entrar, né, no site, que é o cvv.org.br. E aí lá também tem um linkzinho em que pessoas do outro lado do computador vão dar esse suporte, vão poder conversar contigo e te ajudar com alguma orientação que seja necessária. A Daniele Enison até fez a pergunta aqui, tanto da clínica quanto do serviço, atende crianças e adolescentes, para deixar claro para o pessoal, atende? Sim. Atende. O pessoal pode levar os filhos, fica à vontade. Sim. Temos também outra pergunta do Diego Vasconcelos. Neste jogo, A Baleia Azul, como o adolescente acha na internet e como podemos fiscalizar o computador? A fiscalização do computador se dá a partir de alguns programas, como eu falei. Né? Aí você teria que ver com um técnico de informática, né, para que você instale um programinha e que você depois pode ver, pode ter acesso a tudo que foi pesquisado, a tudo que foi visitado. Inclusive, no próprio computador, né, tem um espaço que fica registrado. Tudo que a pessoa fez, desde a hora que ligou até a hora que desligou, tá? Na internet, eu prefiro não comentar como é que se encontra esse jogo. Acho bom também. Prefiro não comentar, não tem necessidade, mas, é um crime, né? Existem algumas pessoas que chegam ao jogo, tá? Que chegam a baixar, que chegam aos mentores e que conseguem aí executar cada uma dessas atividades. Mas por uma questão de prevenção ao suicídio, como a gente percebe que também muitas pessoas têm buscado e não têm encontrado, então eu prefiro não comentar o passo a passo de como chegar. Perfeito. Tá? Mas assim, a título de conhecimento, né, é interessante saber um pouco sobre o que é o jogo, que é como a gente falou, né, que tem esses desafios que vão se agravando, em que a pessoa precisa fazer cortes no corpo, desenhos no corpo, assistir filmes de terror com frequência, escutar músicas psicodélicas em determinada hora da madrugada. Veja, né, não é comum a pessoa acordar todo dia na mesma hora, na madrugada, para fazer tal comportamento. Tá? Não é comum a pessoa ir para cima do telhado e se arriscar a andar na ponta do telhado. Então, são situações de risco e são situações que são demonstradas. Alguém em algum momento vai perceber. Então, fique alerta, tá? Desculpe não dizer o passo a passo, mas é por uma questão de prevenção, espero que compreenda. Vou trazer até mais um comentário aqui do Clédio Barbosa. Ele fala assim, que às vezes nem o caminho da arte, da poesia, levam esses jovens a comunicar esses sentimentos. E aí existe um bloqueio que explode e uma autoagressão logo após. Aí ele explica assim, a série mostra uma grande dificuldade de comunicação dos jovens com seus colegas, pais e professores.
Os professores precisam também, dentro da sala de aula, estar atentos a esses alunos, aos comportamentos? Com certeza. Os professores, eles são peças-chave, né, para essa identificação. Porque os professores estão diariamente, no dia a dia com os alunos ali, então ele percebe muitas coisas. Então os professores, eles são primordiais nesse sentido e também da informatização, para que eles possam se informar sobre isso, né? Sobre o que é esse jogo, sobre o que é o suicídio, quais são os comportamentos, são os primeiros sinais. Isso é extremamente importante. Todos os professores, não só os que trabalham com adolescentes, mas desde criança, porque existe também o suicídio em crianças, né? Só que é feito contextualizado de outra forma, né? Então, assim, é um afogamento, existem algumas coisas assim. Existe, né? desse Sim, tipo. sim, E o que sim. ele traz também, né, da questão da série, da Hannah ter essa dificuldade do relacionamento, né, da comunicação, seja com os pais, com o diretor, enfim, com as pessoas, ela pode ter sim, né, ter demonstrado essa dificuldade de comunicação. Mas é como a gente sempre diz, por mais que haja dificuldades, de repente tem alguém aí mais próximo que pode com um jeitinho, que nem um prato de sopa quente. Né? Você não vai já comer pelo meio que está pegando fogo, você vai pelas beiradas. Então, para a gente poder ajudar alguém que está num momento difícil, ou se você percebe que tem alguém, né, que está fazendo o jogo, ou que está apresentando um comportamento depressivo, que é uma pessoa às vezes difícil de lidar, né? Pense nesse prato de sopa quente. Né? Não vá direto ao ponto, vá tentando conversar aos poucos, vá se aproximando, né? vá sendo amigo, companheiro, para que aos poucos as coisas vão fluindo e aí mais adiante a gente consiga ajudar melhor essa pessoa. E muitas vezes, nós, enquanto professores, chegam para a gente. Então, tem essa questão da confiabilidade também, de um aluno chegar para a gente, identificação, né? Identificar, professora, estou com as ideias assim. Isso vocês até citam que vocês, como vocês estão no dia a dia, né? Graduação de psicologia, vocês estão lidando diretamente com alunos de psicologia. Sim. Então, isso surge até dos próprios alunos durante o aprendizado com vocês, né? Sim. Até porque, como nós trabalhamos diretamente com as emoções, com os contextos emocionais, com assuntos bastante intrínsecos, então surgem sim. Há uma ebulição disso, que a gente fala, as explosões, bum, 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 né? Então há essas explosões sim, né? E os alunos chegam. E o contexto que a gente fala o tempo todo, vocês precisam estar em terapia, para que vocês possam entender. E muitos vêm fazer psicologia nesse contexto, né? De querer se entender enquanto pessoa. Enquanto então existe humano. isso, assim, Existe, a pessoa sim. ela tem essa fragilidade, digamos assim, e busca o curso de psicologia para poder fazer, se ajudar, né? Sim, existe sim, muito, então, esse existe, exemplo. sim, É importante sim. também esse passo que a pessoa dá, de procurar até o curso de psicologia para se ajudar. Se for no contexto de se ajudar, sim. Alguns vêm, não se encontram ali, então saem, né? Mas se for nesse contexto, sim. E tem ajudado muito, né? Porque a gente estiga o tempo todo a questão do processo terapêutico, eles precisam estar em terapia, e eles veem o professor como um suporte para eles. Então, eles chegam também para a gente, e a gente tem ajudado muitos alunos nesse sentido. Como é que está sendo abordado esse tema em sala de aula para vocês que trabalham com graduação, com formação de profissionais de psicologia? Os alunos, eles têm trazido, né, eles falam, eles conversam sobre isso. Professora, e a senhora assistiu a série? Eu quero que a senhora assista a série para depois a gente comentar. Professora, muita coisa, professora. É muito pesado. Eu digo, pois é, esse é o nosso comportamento humano que vocês estão estudando. E que normalmente não é filmado, não é mostrado. Que não é nada mais do que a realidade do que acontece, né? Isso é real e a gente precisa ter cuidado. Eu costumo dizer assim, que a psicologia é a profissão do futuro, né? Então, entender esse ser humano e a gente trabalhar e qualificar esses profissionais para lidar com esses assuntos, principalmente assuntos tabus, como é esse caso, né, o suicídio. É um assunto tabu. Morte, como a Luísa bem frisou, morte, no curso de psicologia, a gente falar sobre isso, é um tabu, né? Mas a gente lida o tempo todo com diversos tipos de mortes. O suicídio é quando o indivíduo concretiza aquilo. A gente está falando muito assim, da pessoa que tem suicídio, que está com depressão, de procurar fazer uma terapia, de procurar um profissional. Mas vocês acreditam que todo mundo precisa ter um acompanhamento, independente de ter depressão ou não? Precisa fazer uma terapia, precisa ter esse acompanhamento? É importante no dia a dia da pessoa? Sim. É importante. A gente também, assim, a gente não generaliza comportamentos, né? Cada um tem sua dinâmica. Então, por exemplo, tem pessoas, né? Hoje o que a gente compreende é que, né, isso já é reconhecido, né, cientificamente,
que quando a pessoa faz um acompanhamento com a medicação, com a psicoterapia e também com atividades de lazer, né, atividades terapêuticas no dia a dia dela, com apoio familiar, isso surte mais efeito. Mas isso não quer dizer que seja uma fórmula pronta, que todo mundo tenha que passar por esse passo a passo, tá? Tem pessoas que, por exemplo, indo só à igreja, se sente bem, né, consegue superar a depressão. Existem pessoas que não, que vão ficar sempre indo à igreja, a depressão vai piorar, 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 e ela não vai buscar uma outra ajuda porque acha que só indo para a igreja vai conseguir resolver e às vezes não consegue resolver, né? Tem pessoas que fazendo só caminhada na praia conseguem se sentir melhor e depois de um tempo superar e aí se reerguer. Então, cada pessoa tem sua dinâmica. Mas o que a gente sempre orienta é que, num determinado momento, a gente precisa de ajuda. Existem níveis de depressão diferentes, desde níveis leves até níveis mais extremos, mais profundos, na qual a pessoa se isola completamente e mal levanta da cama, não consegue nem ter forças para tomar um banho, para se alimentar. Então, antes que o pior aconteça, busque ajuda. Né? Se você percebe que você não está legal, se você percebe que você pode, de repente, ir a alguém, não tem condição financeira, tenta buscar uma dessas instituições que fazem serviço voluntário, né? A Clínica Escola, a ONG Cavida, locais que atendem gratuitamente. Não tem condição para passagem, se vira nos 30, né? A gente dá um jeitinho, a gente vê formas de ajudar, mas o importante é que a pessoa, de alguma forma, busque se ajudar. Isso é fundamental. Quando a pessoa não quer se ajudar, tudo bem, naquele momento ela não vai se ajudar, mas quem está próximo, que percebe isso, esteja presente, esteja vigilante, né? Esteja ali mostrando para o outro que você se preocupa, que você quer auxiliar de alguma forma. E quem sabe em algum momento a gente consiga convencer essa pessoa para fazer essa avaliação. A avaliação de um psiquiatra, a avaliação de um psicólogo muitas vezes é fundamental. Né? E quando a gente está num contexto educacional, professores muitas vezes, educadores, né? Quem trabalha no contexto da escola não tem conhecimento, não sabe como lidar. Né? Até no ano passado, quando eu publiquei o livro Comportamento Suicida na Escola, foi trazendo pelo menos o básico para os profissionais entenderem né, como lidar, como identificar. Mas a maioria das pessoas ainda tem muito tabu. Né? Aqui mesmo em Maceió, enfim, né, eu conto nos dedos as escolas que tiveram espaço para fazer uma discussão sobre o tema, para debater sobre, para fazer uma palestra com os professores. Em outros países, é obrigatório capacitação de professores para identificar e saber como lidar com o comportamento suicida. Né? Quem de repente esteja agora nos assistindo, que seja um professor, que seja um diretor, um coordenador, imagina se acontece um suicídio no teu ambiente educacional. Como você vai lidar? A quem você vai recorrer? Como você vai passar as informações para a família? Então, são tantas coisas que, às vezes, a gente só se depara, só quando passa pela situação é que se vê realmente, é que se percebe que não tem conhecimento sobre a coisa, é que não sabe como lidar. Então, busque capacitação. Não esperar acontecer com algum aluno, né? Procurar essa capacitação. Inclusive, tem Congresso Brasileiro de Psicologia, dia 25 e 26 de maio. Vocês vão participar? Isso. Conta pra gente como é que vai funcionar direitinho esse congresso. Muito assunto, muitos profissionais, pelo que eu estou vendo aqui. O Congresso Brasileiro de Psicologia, né, o primeiro congresso do SESMAC, né, acontece dia 25 e 26 de maio. Né? As inscrições podem ser feitas pela Comunique Eventos, ou no stand do SESMAC, no Campus 3, lá no curso de Psicologia. Então, nós temos um stand lá, onde as meninas estão fazendo as inscrições. Né? Vamos ter uma mesa sobre suicídio e acompanhamento psicoterápico com a doutora Juliana Cristiana Nordoni, Dona Doni. Né? E temos outros também. Nós temos também o distúrbio de conduta com o doutor Alex Eduardo Galo. Né? E temos várias outras temáticas também. Né? Mas essas é que são as que têm a ver com o nosso contexto. Com o nosso contexto, né? Com o nosso contexto, isso. E também vocês podem fazer as inscrições pela cbpsesmac.com.br. Né? Então, está carregando aqui até... Sim. Foi? Foi. Tem o Max Gehring também? Tem o Max Gehring, isso, tem o Max Gehring. Para falar de carreira, isso, muito importante empreendedorismo, também, né? Isso. Ele está vindo falando sobre carreira, emprego e empreendedorismo. Show de bola. Vai ser a palestra central do início, né? Bora repetir o número, então. cbpsesmac.com.br 3325-7590 ou 3325-3468 para fazer a inscrição. Isso. Vou ler mais uma pergunta aqui, deixa eu ver se a pergunta está carregada. Mari Monteiro. Espera aqui, achei. Mari Monteiro, ela disse que sofreu bullying a vida inteira
e que tentou suicídio 3 vezes. O que é que ela pode fazer? Quem que ela pode procurar para pedir ajuda agora? Parabéns, Bem, inicialmente, coragem, por compartilhar coragem, conosco, exatamente. né? Exatamente. E é A tua história preciso de falar, vida, né? né? Mais Sim. uma vez a gente reforça aí que é preciso falar sobre isso. E aí, o que, é que podemos falar para ajudar a Mari? Mário, perceber, né, que tudo isso que você vivenciou, como você fala, passou toda uma vida sofrendo bullying, né, e que já teve esses históricos de tentativa de suicídio. Bacana que você está aqui hoje, né, escrevendo, compartilhando conosco, falando sobre tudo isso. E assim, a gente sempre orienta para que busque esse profissional, busque de repente um psicólogo para poder você conversar. Né? Se você percebe que tudo isso que você passou na vida, né, foram momentos difíceis, né, você não chegou ao extremo, que seria o suicídio, mas como já houveram 3 tentativas de suicídio, né, de repente com métodos diferentes, busque essa ajuda, busque alguém com quem você se sinta à vontade. Tá? Talvez você vá num primeiro psicólogo, não goste, vá em outro Troca e não profissional, goste. né? Né? Pode ser que você mude de profissionais várias vezes. Né? Porque muitas vezes não é a questão de competência profissional, muitas vezes é a questão da identificação com aquela pessoa. Que é alguém que tu não conhece, é alguém que você vai contar a tua história de vida, é alguém que você vai se abrir, né? Que você vai falar sobre todo o teu sofrimento. E assim, você é uma pessoa que eu percebo ser forte. Né? Porque você vivenciou tudo isso e você está aqui hoje podendo conversar conosco. Então, fique à vontade. Né? Se você quiser buscar particular, se você quiser buscar a Clínica Escola do SESMAC, se quiser buscar a ONG Cavida, com certeza tem pessoas de braços abertos que são especialistas na temática e que podem te ajudar para que, de repente, você venha superar mais outras dificuldades na tua vida. Chegamos ao finalzinho do nosso bate-papo sobre esse tema importantíssimo. Eu quero agradecer Janiele e também Nilza Clé Rosa que participaram aqui pra gente. Agora, para encerrar, eu queria considerações finais de vocês sobre a importância da gente falar nesse assunto, falar sobre suicídio e falar sobre o tratamento, né? É preciso falar sobre o suicídio, não tem como, não tem mais como voltar atrás, precisamos falar, as escolas precisam saber, professores, alunos, pais, todos precisam saber sobre o suicídio, né? Se faz necessário. Então, hoje a gente está em um meio onde a gente tem redes sociais, que as informações estão aí para todos. Né? E só frisando um pouquinho, que eu esqueci de falar, Perfeito. O plantão psicológico. Pode falar, isso mesmo, né? O plantão psicológico de 8 ao meio-dia, lá na Clínica Escola, Psicologia, e das 13 às 21 horas. A qualquer momento que vocês ligarem, vão ter pessoas de plantão esperando por vocês. Vamos repetir o número? 3215-5178. Você, Nilza Clé. Né? Eu só quero agradecer, né, por esse momento, dizer para as pessoas que estejam nos acompanhando que é muito bacana a gente poder falar sobre isso, né? Que legal vocês que estão aí nos assistindo, né, que se interessaram pela temática, porque de repente, né, vocês demonstram uma certa preocupação e não se sintam incapazes de fazer algo. É sempre possível, eu sempre costumo dizer que enquanto houver vida, sempre haverão possibilidades. Né? Então, se você se preocupou, se você se interessa por essa temática, quer saber também um pouquinho mais sobre a temática, tem os eventos, né, que vão acontecer. Né? Tem também agora no próximo sábado o Cine Cavida, que vai discutir o filme Um Grito de Socorro. Tá? Quem tiver interesse em participar, vai ser no Conselho Regional de Psicologia, às 14h. E aí as pessoas também podem buscar, né, esse evento e se aproximar mais dos profissionais que estão no dia a dia trabalhando com a temática. Então, agradeço de coração. Tá, gente, obrigada. Nilza Clé, Janiele, duas profissionais maravilhosas de psicologia, professoras do SESMAC aí, trabalham diariamente com psicologia, com esse tipo de informação, esclarecendo aí diversas dúvidas. Algumas perguntas não foram respondidas, mas depois eu vou passar para as meninas aqui, para depois elas irem lá na página, tanto da gente aqui do Portal TNH1, quanto do SESMAC, para que esses questionamentos sejam aí respondidos. E lembrando que quinta-feira que vem a gente está de volta aqui ao bate-papo no Portal TNH1 e também na página do SESMAC, trazendo outro assunto importante para você que está em casa acompanhar. Obrigada pela companhia, hein? Obrigada, meninos, também. Tchau.